Olá, prezados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Estamos chegando à aula de número 4 do curso de Fenomenologia da Religião. Hoje estamos num ambiente muito especial, é o gabinete pastoral da Igreja Batista Peniel, que foi gentilmente cedido pelo nosso pastor, pastor Daniel de Jesus Siston. Ele amavelmente nos cedeu o gabinete para que as nossas aulas hoje fossem feitas a partir daqui. É, Agradeço a Deus pela vida do pastor Daniel, um homem de Deus, um homem que tem missões no coração e cuja igreja tem sido uma patrocinadora da obra missionária, assim como ela é a mantenedora do Centec, a nossa escola de missões. Então, meus prezados, vamos desde já compartilhar a nossa tela para assim nós podermos falar do assunto de hoje. É um assunto muito interessante, que é a nós vamos falar sobre o sincretismo religioso. O sincretismo religioso ele é um fenômeno que se dá de uma maneira muito interessante. E nós hoje vamos dar uma analisada, nós vamos ver o que é. Perdão, isso aqui é feito ao vivo e a cores, se vocês me perdoem. Então, nós vamos já começar a abordar este assunto, que para mim ele é de suma importância. Bem, o sincretismo ele ocorre. Vamos ajustar aqui a nossa tela. Vamos tentar ajustar a nossa tela de maneira a não atrapalhar. O sincretismo religioso ele ocorre devido a diferentes tradições religiosas combinadas, né, numa prática ou crença. O sincretismo religioso ele pode acontecer ou pode surgir em contextos de colonização, migração ou interação cultural, que foi o caso do Brasil, resultando na fusão de rituais, símbolos e doutrinas. Então é uma coisa muito interessante mesmo. Vamos ver alguns exemplos do sincretismo religioso e vamos começar a, a ver, e como diz no popular, a ficha começa a cair com relação a isso. Temos no cristianismo e no judaísmo. O cristianismo ele incorporou elementos do judaísmo, como a Torá, que é a lei, e a celebração da Páscoa, entre outros elementos que são originais do judaísmo, e foi ressignificado pelos cristãos. Então, por exemplo, a Torá, a lei, né, ela torna-se parte integrante da nossa fé, da nossa crença, assim como a celebração da Páscoa, que é muito interessante. A Páscoa, ela originalmente, ela tem a característica de celebrar a saída do povo do Egito. E o cristianismo, ele celebra a Páscoa como a ressurreição de Jesus. Então, tem, obviamente, um elemento bíblico aí, sem dúvida alguma. Não estamos falando de uma maneira depreciativa ou criticando, mas é apenas para que nós entendamos. Embora hoje haja elementos do cristianismo que adotaram bastante os elementos do judaísmo, como, por exemplo, colocar a menorá, que é aquele candelabro de 7 braços, uns que usam o talit, que é aquele chale de orações judaicas, o akipá, que é aquele gorrinho, né, que os judeus usam, enfim, isso daí já é outro assunto, mas na essência o cristianismo ele é oriundo do judaísmo, sem dúvidas alguma. O candomblé e o catolicismo é muito, isto é muito comum, é uma prática popular no Brasil
Isto vem, claro, dos escravos africanos que associaram seus orixás, ou seja, seus deuses, aos santos católicos, para preservar suas crenças sob a imposição do cristianismo. Nós vamos ver mais adiante que isto, na verdade, é um disfarce que os escravos usavam, eles disfarçavam uma pseudo-crença no cristianismo para incorporarem ou associar os seus deuses aos santos católicos. Nós vamos ver isso bem com maior profundidade já já. Temos também o hinduísmo e o budismo, é muito frequente isso na Ásia. O voodoo haitiano com o catolicismo, isso acontece também no Caribe, e é igual aqui no Brasil, é a combinação de elementos das religiões africanas com o catolicismo. Então, o sincretismo ele pode ser visto como um processo de adaptação e resistência, permitindo que diferentes culturas preservem suas identidades enquanto se influenciam mutuamente. O detalhe é que uma religião vai influenciando outra. E aqui nós temos já o primeiro estudo detalhado e aprofundado sobre o sincretismo religioso. Eu lhes peço encarecidamente que vocês acessem a esses links para que vocês possam ter uma ideia mais profunda do estudo que está sendo apresentado. Temos aqui agora um estudo de caso, que é o candomblé e o catolicismo. Aqui vocês podem ver claramente duas adeptas do candomblé, ao meio um sacerdote católico romano, ou um padre. O sincretismo entre catolicismo e candomblé é um processo de fusão religiosa que surgiu no Brasil, especialmente durante a época da escravidão, onde os negros africanos, proibidos de praticar suas religiões tradicionais, adaptavam seus cultos aos santos católicos para poderem manter suas crenças. Essa mistura de tradições criou uma rica diversidade cultural e religiosa, com os orixás do candomblé sendo frequentemente associados a santos católicos. Então, é basicamente isso, o catolicismo e o candomblé. Agora, como o sincretismo, aí tem uma coisa interessante, como o sincretismo ele ocorre, como é que isso acontece? Nós vamos ver. Vamos ver aqui. Bem, primeiro é a necessidade de camuflagem. Agora, é exatamente o que eu já falei antes. Isso aconteceu por quê? Os escravos africanos, quando foram trazidos para o Brasil, eles foram proibidos de cultuar suas divindades. Nós temos que entender que a época da escravidão, o Brasil era colonizado pelos portugueses, os portugueses católicos, então eles proibiam qualquer outra forma de culto que não fosse o catolicismo. Então, os africanos, para poderem manter suas crenças, eles começaram a associar os orixás aos santos católicos, que eram, obviamente, mais tolerados pela igreja. Então, eles tinham lá suas crenças, mas eles associavam aquele certo Deus a um santo católico. Então, o catolicismo, que, na verdade, ele tem uma tendência a tolerar alguma religião no intuito de conquistá-la, eles faziam isso. Isso aconteceu entre os povos incas, entre os maias, os astecas, e cada um deu origem a um tipo de sincretismo religioso ainda presente nesses respectivos países. Semelhanças e analogias. Exatamente como haviam deuses africanos, das crenças africanas. Com os católicos, eles faziam como havia características, semelhanças, né? Aí eles faziam, isso facilitava a associação. Então, por exemplo, o Ogum, o orixá da guerra, é frequentemente relacionado a São Jorge, que também é um santo guerreiro. Isto é uma crença católica, não é uma crença minha. Eu
Estou apenas citando. Eu sei que ambos são deuses, falsos deuses, diga-se de passagem. A identidade dos orixás. Cada orixá possui uma energia e características específicas, e essa identidade é mantida, mesmo que seja sincretizada com um santo. Ou seja, aí temos aqui o exemplo da Iemanjá, que é a deusa do mar, que é sincretizada com a Nossa Senhora da Conceição, uma entidade católica, mas mantém a sua identidade com a deusa dos mares. Eles fazem isto. E assim também vai ser com os demais santos e orixás. A influência dos santos é a seguinte: os santos eles também influenciam as práticas do candomblé com as oferendas e rituais que são feitos aos orixás também serem dedicados aos santos. Então, tem alguns feriados religiosos, como o de São Jorge, por exemplo, que os adeptos do candomblé vão à igreja de São Jorge, tem uma no centro da cidade e a outra no bairro de Quintino, estou me referindo ao Rio de Janeiro, e lá há praticamente uma invasão dos adeptos do candomblé. Na cidade de Salvador, na Bahia, tem a tal da lavagem do Senhor do Bonfim, que é uma igreja católica, mas os adeptos do candomblé vão lá fazer suas oferendas, na verdade, aos seus orixás, mas é feito na igreja católica. Vamos ver exemplos de sincretismo. Iemanjá, volto a citar, associada à Nossa Senhora da Conceição. Tem outras entidades aqui e o seu respectivo orixá, ou deus africano. Está aí, Yansan, Xangô, Oxóssi, Oxum, e por aí vai. Cada um é associado a um santo do catolicismo. E são diversos, tá? O sincretismo é um processo que está em constante evolução. Primeiro, ele não começa da noite para o dia, como foi o caso, os africanos vieram, cada um com a sua crença, havia o catolicismo já português, e isso foi se dando com o passar dos anos e até dos séculos. Há de convir que a escravidão no Brasil durou cerca de 300 anos. Então, ele não é um processo estático, ele continua a evoluir e a se adaptar às mudanças sociais e culturais. As relações entre os orixás e os santos católicos podem variar de região para região e de centro de candomblé para centro de candomblé. Isto é um estudo baseado em pesquisas entre censos, estudos de antropologia e de sociologia. Eles demonstram isto. O sincretismo como uma forma de resistência. Falamos anteriormente que quando os africanos vieram, eles procuravam disfarçar aquilo, então, ou seja, a sua religião, e aceitando supostamente a fé católica. Então, para muitos, o sincretismo é visto como uma forma de resistência cultural e religiosa, uma maneira de manter a identidade africana e a fé em face da opressão. E como eu falei antes, isso aconteceu no Peru com os incas. A religião inca ela se misturou com a religião católica. Inclusive, se você tiver a oportunidade de estar no Peru ou na Bolívia, você vai ver que é um catolicismo bem diferente do catolicismo brasileiro. Aquele catolicismo sincretizado com as religiões ancestrais daqueles povos. Em resumo, o sincretismo entre catolicismo e candomblé é um fenômeno complexo e multifacetado, que reflete a história da escravidão, a resistência africana e a criação de uma nova identidade cultural religiosa no Brasil. Em outras palavras, não é uma coisa nem outra. É o caso, volto a mencionar, o catolicismo aqui no Brasil, principalmente o catolicismo de ala progressista,
Ele incorpora elementos de outras religiões, mas em especial a religião africana, e ele torna-se uma religião híbrida. Porque, por exemplo, o candomblé, ele deixa de ser aquele candomblé autêntico, eu diria, como costuma se dizer hoje, aquela coisa raiz, porque se você for comparar o candomblé praticado no Brasil com o candomblé praticado na África, é completamente diferente, devido ao sincretismo religioso. E eu imagino que dada as misturas de religiões, falando aqui rapidamente, eu não estou falando da Umbanda. A Umbanda é uma mistura das religiões católicas, africanas e indígenas. Porque, por exemplo, no candomblé não tem caboclo, mas já na Umbanda tem. O caboclo vem de quê? O que é um caboclo? Um exemplo: o caboclo é uma mistura do branco com o índio, para quem não sabe. Isso nós estudamos na escola, não é? Então, aí eles têm lá essa coisa do caboclo e outras entidades até de matriz indígena, isso está na Umbanda. Então, misturado com o candomblé e elementos do catolicismo, que é bem diferente do candomblé original. Agora, se você pegar o candomblé do Brasil, por mais que se identifique com a África, com a cultura e não é a mesma coisa que o praticado na África. É apenas uma questão de informação para vocês verem como há essas mudanças, esse processo de evolução, conforme já foi dito. Então, agora nós temos o sincretismo no protestantismo. Isso me causa muita surpresa. Não era para causar surpresa, mas a mim me causa. Por quê? Aqui vocês podem ver um exemplo clássico do que as pessoas chamam de poder de Deus, manifestação dos dons, ou manifestação do Espírito Santo, que para mim isto é perdoem-me o sarcasmo, mas isto para mim é uma palhaçada. Homens que nós supomos serem sérios, fazendo papagaiadas nos púlpitos. Então aí essa fotografia ela mostra claramente isto, porque o poder do Espírito Santo, as manifestações dos dons espirituais, não é bem assim. Sinceramente, nós precisamos então ter uma cultura bíblica, uma cultura séria, embasada na palavra de Deus, para ver o que é realmente o poder do Espírito Santo. Então, aqui estou colocando de forma ilustrativa para mostrar o sincretismo no protestantismo. O sincretismo evangélico refere-se à mistura de elementos de outras crenças religiosas com a teologia evangélica. É um fenômeno complexo, com diferentes perspectivas e interpretações, que pode incluir a adoção de práticas e crenças não bíblicas, como o uso de velas, santos e orações a figuras além de Jesus, ou a incorporação de elementos de outras religiões, como a Umbanda ou o Espiritismo, em práticas evangélicas. Isto, nós não precisamos nem tecer muitos comentários, isto é fato. Isso tem acontecido no meio evangélico, inclusive em igrejas sérias. Tá? Nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Isso aqui está apenas como uma introdução a este tema que, para mim, necessita ser estudado. No Brasil, vamos ver no Brasil esse sincretismo entre o protestantismo e elementos de outras religiões. No Brasil, o sincretismo é um fenômeno amplamente observado, especialmente entre as igrejas neopentecostais. Na próxima aula, eu vou falar com mais profundidade sobre o movimento neopentecostal, que
que podem ter incorporado elementos de outras tradições religiosas, como a Umbanda, para atrair e reter membros. É basicamente isto. Estas igrejas, este sincretismo, ele acontece devido a isso. É aquele desejo, é o pastor que quer ter mais pessoas na sua igreja e ele usa elementos de outras religiões, no caso a Umbanda, ou o Candomblé, ou o catolicismo, para atrair e reter membros. Isto torna-se um sincretismo. Temos as críticas e defesas a isto. O sincretismo evangélico é frequentemente criticado por algumas denominações protestantes mais tradicionais, que consideram que ele desvanece a pureza da mensagem bíblica e abre espaço para a idolatria. No entanto, outros defendem que ele é uma forma de adaptar o evangelho a diferentes contextos culturais e sociais, segundo a Igreja Batista. Aqui é uma. Eu peguei isso aqui, este pensamento final da nossa denominação. Nós somos batistas. Então, ele tem os prós e os contras. O contra é exatamente o pró. Não, vamos para o contra. Vamos para o contra. Ele, segundo muitos líderes sérios, o sincretismo evangélico, ele mina as igrejas, tira as igrejas da Bíblia, das práticas bíblicas, porque a própria mensagem bíblica ela vai sendo deturpada e isto abre espaço para a idolatria. Eu lembro-me que antigamente nós não víamos nenhuma, mas nenhuma imagem dentro da igreja. Hoje, as pessoas botam até banners com cara de leão e não sei o quê. A Bíblia não me autoriza a fazer qualquer representação de Deus, de Jesus ou do Espírito Santo. A Bíblia é muito clara, os 10 mandamentos, eles não foram abolidos. Então, as pessoas fazem isto, ou seja, estão deturpando ou fazendo desvanecer a pureza da mensagem bíblica. Agora, por outro lado, há aqueles que defendem esse sincretismo evangélico como uma forma de adaptar o evangelho a diferentes contextos culturais e sociais. Mas a Bíblia diz o seguinte, que nós não devemos nos conformar com este mundo. Pelo contrário, nós temos que nos transformar a cada dia, certo? Isso está escrito em Romanos capítulo 12, versículo 2, é muito claro a mensagem paulina. Não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, eu não posso, sob hipótese alguma, querer adaptar o evangelho bíblico, o evangelho de Jesus Cristo, a uma cultura deturpada, a uma cultura mundana, a uma cultura que muitas vezes, na maioria das vezes, dá as costas para Deus. Mas, infelizmente, tem havido isto no meio evangélico. Exemplos de sincretismo evangélico incluem a prática de orações com velas, que pode ter sido influenciado pelo catolicismo. Algumas denominações neopentecostais, como a Igreja Universal do Reino de Deus, ela faz isto. Ou algumas igrejas fazem isso também. Por quê? A influência do catolicismo, como nós vimos anteriormente, é uma adaptação para atrair pessoas. A adoção de rituais de cura e bênçãos que podem ter origem em outras tradições religiosas. É muito comum nos meios pentecostais e neopentecostais aquele famoso irmão ou aquela famosa irmã que oram. Aí as pessoas vão nas casas dessas pessoas para pedir oração, é por cura, é por uma bênção, é pelo marido que foi embora e tal. Mas nós nos esquecemos que é na igreja aonde Deus vai falar conosco através da exposição da palavra de Deus.
É para isto que a Bíblia não, a igreja tem seus ministros, uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres, mas as pessoas sempre dão um jeitinho. Este jeitinho, ele tem uma origem. Para quem foi do candomblé, como eu, quando criança, a minha mãe foi mãe de santo, as pessoas ocorriam a ela com essa finalidade. Estava com algum problema, estava com alguma dificuldade, e etc, etc, etc. E muitas dessas pessoas, eu me lembro, eram pessoas católicas. E era muito. Apesar de criança, eu achava aquilo engraçado, mas no meio evangélico isso acontece. Ou seja, é uma adaptação de uma cultura de outra religião na nossa cultura. Se você for um dia a outro país, você não vai ver isto, porque isto é um exemplo do sincretismo evangélico. Tá? E aqui finalizando essa partezinha, por exemplo, geralmente as pessoas que fazem esses rituais, ou elas são mulatas, morenas ou de cor, sem nenhum preconceito, claro. Mas para vocês verem como é forte esta coisa no meio evangélico. A combinação de ensinamentos bíblicos com conceitos e práticas de outras religiões, como a Umbanda ou o Espiritismo. Dentro ainda desse tema que nós estamos abordando, é comum essas pessoas terem dons de revelação, dons de profecia, e eu coloco, não sarcasticamente, mas seriamente, eu coloco entre aspas, essas pessoas supostamente são usadas por Deus e as pessoas ocorrem a elas como se fossem os verdadeiros salvadores da pátria. Isto tem muito a ver com o espiritismo, com a Umbanda, com a pagelança também. Então, nós precisamos tratar isto com muita seriedade. Não estamos descartando aqui absolutamente a possibilidade de nós orarmos pelas pessoas, sim, dentro dos parâmetros bíblicos. A isto eu me refiro, dentro dos parâmetros bíblicos, e não essas coisas aí sem pé e sem cabeça que as pessoas ainda chamam de igreja evangélica. Temos aqui uma figura bem chamativa, né? Duas entidades da Umbanda, mais um púlpito aqui, uma pessoa com a Bíblia na mão. A seguinte frase diz o seguinte: igrejas usam religião de matriz africana para indústria da demonização. Eu tirei isso de um jornal. Então, aqui nós vemos o famoso copo d'água também, que é muito usado. Isto eu me lembro ainda, eu criança, eu me lembro que eu ouvia um programa que a minha mãe colocava numa rádio espírita e a pessoa dizia: coloque aí o seu copo d'água. E algumas igrejas neopentecostais, como a Universal do Reino de Deus, elas fazem exatamente isso, o famoso copo d'água. Aqui também nós temos a idolatria não mais velada, mas revelada com o uso da Arca da Aliança, como a própria Igreja Universal do Reino de Deus e tantas outras igrejas neopentecostais fazem. Isto é idolatria. No Novo Testamento não está escrito que devamos confeccionar uma Arca da Aliança. O contexto histórico, dentro ainda dentro do sincretismo religioso. O que acontece? Geralmente, o sincretismo é um fenômeno que vai se manifestar quando diferentes culturas e grupos religiosos entram em contato e se influenciam mutuamente. No Brasil, a história do sincretismo religioso está intrinsecamente ligada ao processo de colonização e escravidão. Parece uma redundância, mas é para que isso fique muito claro. Ou seja, quando a população indígena e africana foi forçada a se converter ao cristianismo, ou seja, a religião do colonizador. Cristianismo, em outras palavras, catolicismo, mas continuou a praticar suas crenças tradicionais.
O impacto disso qual é? Entre os evangélicos? Ele pode ter diferentes impactos, desde o fortalecimento de comunidades religiosas até o surgimento de novas doutrinas e práticas, como as igrejas neopentecostais. As igrejas onde há o, uma aberta manifestação de sincretismo religioso, essas igrejas enchem, porque tem promessa de cura, promessa de prosperidade, promessa de libertação, e usando elementos, de alguma forma ou outra, que são de outras religiões. Isto atrai as pessoas vão atrás mesmo. Então, as igrejas neopentecostais, elas são, digamos, doutoras nisto, de atrair pessoas usando práticas do sincretismo religioso. Teologicamente falando, as perspectivas teológicas é que alguns teólogos consideram que o sincretismo religioso é uma forma de enculturação, ou seja, de adaptar o evangelho à cultura local. Outros, no entanto, veem-no como um perigo para a fé evangélica. Eu concordo bastante com a última frase, porque eu não posso colocar a cultura, qualquer cultura, sobre a palavra de Deus. Jamais. Pelo contrário, é a palavra de Deus que deve estar por cima de toda e qualquer cultura. E eu realmente concordo que o sincretismo religioso entre os evangélicos é um perigo para a fé. Muitos têm naufragado, muitas seitas têm surgido, muitas heresias têm surgido e muitas pessoas têm naufragado na fé. E por aqui eu vou terminando a nossa apresentação. Nós vamos já ao nosso, às nossas considerações finais. E eu acho muito interessante um estudo mais aprofundado sobre isso. Precisamos analisar, precisamos ver, observar, para que, inclusive, quando estivermos em contato com outras culturas, nós saibamos diferenciar a fé bíblica da fé popular. Nós não podemos ficar com a fé popular. A fé popular tem trazido muitos problemas. A fé bíblica tem salvado vidas, tem libertado, tem restaurado. Então, nós já vamos terminando por aqui. Eu desejo que esta aula seja bastante proveitosa para os irmãos. Que Deus abençoe vocês rica e abundantemente no nome do Senhor. Até a próxima aula.